Radiofônica Fala Comunidade. Quem pode falar? Essa rádio quer ampliar as vozes que circulam pela comunidade. As pessoas merecem saber e partilhar assuntos atuais e ainda inacessíveis. Não temos o objetivo de te fazer concordar com tudo que irá ouvir, mas escute e tente compreender. Assim os muros do IFE se abrem e abraçam diversas ideologias e formas de pensar. Radiofônica Fala Comunidade, a rádio que escuta as inquietações periféricas. Temas do cotidiano rompem fronteiras. A falta de informação limita o pensamento. Fala Comunidade! Então, estamos começando mais um Radiofônica Fala Comunidade aqui do IFRS Alvorada. A gente hoje vai discutir sobre o futuro. A gente tem, um grupo de diferentes faixas etárias e a gente está aqui pensando, o que a gente faz no futuro? Qual é a perspectiva? Quem pode nos dizer? O tarô? Uma amiga? Uma pessoa mais velha? Com quem a gente pensa sobre isso? Quem direciona nossos caminhos? A gente mesmo? Tem destino? O que será? Então a gente vai aqui bater um papo. Quem está na coordenação, eu sou a Márcia, professora de saúde coletiva aqui do Instituto Federal, e quem está comigo na coordenação do programa é a Paola. Te apresenta aí, Paola. Olá, tudo bem? Eu sou a Paola, sou da pedagogia e hoje aqui a gente está entre mulheres. Aqui somos só mulheres, então a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas decisões e o nosso futuro, que acho que é algo que a gente mexe muito com a gente, as nossas decisões e o que a gente tem que tomar. Então eu deixo a provocação. O que a gente quer para o nosso futuro ou para o nosso presente, para o amanhã? Então, o que vocês querem fazer? Ainda principalmente as meninas que ainda não estão na faculdade, estão no ensino médio. O que vocês querem fazer? O que vocês querem ser quando crescer? Oi, gente, eu sou a Valentina, eu tenho 17 anos e eu quero fazer letras. Oi, gente, eu sou a Natiele, tenho 18 anos e eu quero cursar farmácia. Oi, gente, meu nome é Vitória, eu sou aluna do Técnico em Ambiente, estou no 4º ano, eu tenho 19 anos. E quando eu era criança, eu queria cursar medicina, eu nunca deixei de querer medicina. Quando eu era criança também, eu achei que eu teria várias profissões e eu achava que isso era possível. Então eu pensava assim, de dia eu vou ser médica e de noite eu vou ser cantora e de tarde eu vou ser professora. Aí depois que eu vi que isso não era possível, né, ter muitas profissões assim, eu decidi voltar à medicina. E ano passado, no 3º ano, eu me encantei, assim, por enfermagem, quando eu fui no Portas Abertas da UFES. Aí eu fui mais indecisa entre medicina e enfermagem, e para passar em medicina é mais difícil, mas para mim eu acho que eu vou gostar dos dois cursos, assim. Bom, escutando a Vitória, me fez lembrar que eu queria muito medicina. E era um sonho de infância, mas eu falo que esse sonho ainda não terminou. Posso ter feito produção multimídia, agora pedagogia, mas ainda a saúde é um meio que eu gosto muito. Então eu acho que a gente não deve desistir dos nossos sonhos. Por mais que pareça impossível às vezes. Oi, gente, eu sou a Gabi. Hoje eu curso pedagogia, curso processos fotográficos, mais ou menos. E me formei em arquitetura. E a gente pode brincar de Barbie profissões. Porque apesar de eu estudar educação, eu trabalho com cultura literária, com mediação de leitura. Então, assim, de manhã eu brinco que eu tô numa skin, de tarde noutra. Às vezes ali no meio-dia dou uma escapada para uma terceira, no final do dia talvez eu me vista de estudante. Então, assim, acho que a gente pensa no futuro como uma coisa única e talvez eles sejam várias coisas ao mesmo tempo e não um futuro só, né? A Gabi falando faz com que eu pense muito nisso, assim, a gente, com a idade, assim, ali pelos 16, 17, parece que a gente tem que escolher a decisão da vida, né? E aí vai pensar o meu caminho, assim, porque eu vou falar do passado, né? Então, eu com 16, 17 também queria fazer medicina, porque eu acho que é uma das profissões que a gente acha que ganha bem, vai estar tudo resolvido na vida e ganha mesmo, né? É difícil faltar
trabalho, emprego ou coisa assim, como médico, trabalha muito, não quer dizer que trabalhe, né? Não trabalhe, mas... E aí eu que pensava na medicina também. Acabei ficando com medo de um vestibular, de não passar, e eu não saber lidar com a frustração de não ir bem na escola, porque eu sempre ia bem. Então, né, a gente não sabe lidar com as frustrações e desiste. Eu tinha muito medo de desistir se eu não passasse. E acabei fazendo um vestibular para educação física, né? E eu acho que uma das coisas que eu penso, assim, a Márcia, né, do presente, a Márcia do passado, eu não coloquei, eu fui no meu bairro, né, na minha família, a primeira pessoa a fazer faculdade, acho que no meu bairro também, eu não botei nem faixa, porque afinal de contas, passar em educação física é tão fácil, na URGS, mas é tão fácil, é o mínimo que eu tinha, né, de obrigação em fazer. Então eu fico pensando assim, aí hoje pensa, eu fiz uma trajetória, né? Que eu trabalho com saúde coletiva. Eu tenho um olhar da educação física, eu tenho a essência da educação física na minha formação, mas eu não sou uma educadora física, né? Literal. Se me comparar com os professores de educação física que vocês conhecerem, acho que deve ser um pouquinho diferente, assim. E fui trabalhar com saúde mental, que é né, que vamos dizer assim, é a minha cachaça que a gente fala, né, o que a gente ama, né, o que eu amo fazer, né, é trabalhar com saúde mental. E o quanto que o futuro é o que a gente constrói a cada dia, né, então que é um passinho de cada vez. E aí fiquei aqui, né, vou jogar pra Rose, assim, porque a Rose também é da turma das mais velhas, aqui das anciãs do grupo de hoje, também fez uma caminhada muito louca, né, Rose? Assim, a gente se conheceu quando tu estava fazendo uma mudança também na vida, assim, né? E aí a Rose chegou há pouco na aposentadoria, então eu acho que a Rose tem um monte para nos contar aqui. Oi, gente, eu sou a Rose, agora uma servidora pública aposentada, com 61 anos. Trabalhei nesse município aqui de Alvorada durante 13 e acabei de me aposentar agora, alguns dias atrás, como cirurgia dentista aqui nesse município. E a escolha da odonto, né? Pensando nas escolhas aqui, as meninas falando de escolher profissões, qual a graduação que vai fazer, né? Que faculdade que eu quero. Eu, desde muito jovem, assim, bem no início, eu tinha na minha cabeça que eu queria odonto. Eu queria fazer odonto. Eu queria ser dentista. Esse era meu desejo. Mas é importante a gente fazer aqui um parêntese, né? Porque nós estamos aqui nesse círculo, né? Só mulheres hoje aqui, na ausência do sexo masculino. Mas só mulheres sempre é uma questão para a gente fazer a nossa abertura. Estamos aqui com 3 mulheres negras e outras 4, 5 mulheres brancas. Então, existe uma diferença muito grande em definir e pensar em futuro nas famílias negras e nas famílias brancas. Na minha família, que é uma família negra, ao decidir que eu queria fazer vestibular para odonto, era um choque. Não, mas a odonto é muito difícil. A gente não vai ter condições, né? Mesmo fazendo na URGS, tentando vestibular da URGS. É muito caro. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai pedreiro. Como? Já tinha mudado um pouco a sua faixa, a sua mobilidade social, mas como fazer uma faculdade de odonto? E eu disse, eu vou fazer a faculdade de odonto e eu vou conseguir um financiamento para essa faculdade. Não passei na URGS, passei na PUC e fiz um financiamento, na época, um financiamento estudantil para me graduar em odonto. Isso há muitos anos atrás, algumas nem eram nascidas aqui quando eu fiz isso. E aí ser a única estudante negra na odonto, a única mulher negra numa sala de 88 estudantes, a única mulher negra a se formar na odonto naquele ano, naquele episódio, na PUC aqui de Porto Alegre, né? Nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul. Depois de fazer uma especialização em saúde coletiva, aí ampliando um pouco, né, a questão da odonto, sai um pouquinho do foco só da odonto, vai para a saúde coletiva. Pouquíssimas pessoas negras na especialização em saúde coletiva. Depois vou para o mestrado em saúde coletiva. De novo, pouquíssimas pessoas negras, pouquíssimas mulheres negras. Numa sala de 32 estudantes, 7 pessoas negras no mestrado. E dessas 7 pessoas negras, 5 eram não brasileiras. Era do intercâmbio com os países do continente africano. No doutorado, a única mulher negra em todo o doutorado. Então, pensar em futuro, né, mesmo com as mudanças que a gente faz,
é preciso a gente pensar do lugar que a gente parte, de quais são as ofertas que vão acontecer na vida de várias de vocês que estão aqui, quais as ofertas que vão ser para as pessoas brancas e quais as ofertas que vão ser para as mulheres negras. E nessa mudança para a saúde coletiva, e aí encontro a Márcia nesse caminho aqui, né, de saúde coletiva, de dar aula de saúde coletiva, de participar de projetos, né, e fazer essa virada, né, dessa ampliação da saúde, né, sendo só odonto e depois para a saúde coletiva, né, e construir um futuro. Mas sempre pensando, né, da onde eu parto, onde que estão os meus pés fincados para eu pensar nesse futuro. Na importância do apoio que a gente tem como rede, da família que apoia, quando não se tem família, da rede de amigos que apoiam, para a gente chegar, né, a trilhar esse caminho. É um caminho que a gente vai encontrar várias pedrinhas nele, faz parte. Para as mulheres negras é sempre um caminho mais tortuoso, porque além das pedras nós vamos ter muitos outros obstáculos, mas a gente precisa ter essa consciência, né, de onde a gente está partindo, para onde a gente quer chegar. São muitas as dúvidas, e elas não vão ser respondidas de uma hora para outra. Talvez a Nath, que quer fazer farmácia, a Vitória, que está em dúvida entre medicina e enfermagem, né? A Valentine, que quer fazer letras, né? Talvez sejam decisões de momento que podem mudar e que daqui a pouco no vestibular muda e decide fazer outra coisa. E nada impede de fazer uma graduação hoje com várias políticas públicas que favorecem isso, e a gente não pode esquecer da Lei 12.711, que abriu cotas, né, ações afirmativas na educação. A gente tem mais possibilidades, então dá para fazer uma graduação e depois fazer outra. A Paola está aqui para nos dizer que é possível fazer isso, né? Vamos passando aí para mais conversas. Eu queria dizer que depois de vir falar também, eu sempre quis ser professora, né, desde pequenininha. E aí eu fui crescendo e com o tempo sempre eram as mesmas pessoas que me falavam que, ai, mas professor nunca vai ter dinheiro. Ai, tu vai sempre depender dos outros. Ai, que não sei o quê. E aí foi sempre morrendo esse sonho dentro de mim, aos poucos, lentamente foi morrendo. E depois que eu entrei no IFE, assim, eu sempre tive o apoio da minha mãe, né? Minha mãe, mesmo que ela não tenha feito graduação, mesmo que ela começou a trabalhar muito cedo, então ela não teve essa oportunidade. Mas mesmo assim, ela sempre me incentivou a fazer o que eu gostasse. Mesmo que fosse uma coisa que não desse dinheiro, o importante era eu me sentir realizada. E aí eu entrei no IFE e eu tinha na minha cabeça que ou eu ia fazer medicina para ser pediatra, porque eu gostava muito de criança, ou eu ia fazer relações internacionais, porque eu gostava muito de geopolítica. E aí eu lembro, assim, eu sempre tive muitos professores que me inspiraram muito, né, que nem as poucas aulas, a gente teve só uma aula com a Sra. Márcia, que eu gostei muito, com a Sra. Rose também, teve o Sr. Cristiano e também a Sra. Adri. E aí eu lembro que eu via os professores à minha volta e eu falava, mas eles gostam tanto de ser professores, eles gostam tanto de fazer o que eles fazem, por que que eu não, eu me sentiria mal, sabe? Por que que eu não posso seguir o que eu queria fazer? E aí eu fui na URGS Portas Abertas no ano passado e eu fui visitar letras, né? Aí, porque tinham colegas meus que queriam fazer. E aí a gente tava conversando com as meninas que estavam querendo fazer o curso. E aí eu cheguei numa menina que era muito parecida comigo, assim, fisicamente. E eu falei pra ela, eu quero fazer relações internacionais. Aí ela me olhou e falou assim, eu também queria. Mas eu só queria fazer por causa da geopolítica. Então eu nem fui. Aí eu fiquei, nossa, putz, é verdade. E eu vi que mesmo que a gente tente apagar o nosso sonho, mesmo que a gente tente mesmo que a gente tente deixar ele de lado, ele sempre vai voltar. Em algum ponto da nossa vida, ele sempre vai voltar e vai voltar mais forte e a gente vai querer. É o que eu falei pra Vi quando a gente tava conversando no tarô, nessa tarde, né? Que se tu viver das expectativas dos outros, tu nunca vai se sentir realizada realmente. Tu nunca vai sentir como se tu
estivesse realmente feliz. Então, o importante é tu seguir o que tu realmente gosta e o que tu realmente acha que te completa. A gente acha que teve um probleminha técnico aqui, né? Agora que a gente se deu conta, né? A gente vai começar a passar para as pessoas da área, né? Fazer a conferência, porque as loucas aqui, assim, pega a sanitarista, a arquiteta, metida para fazer as coisas, é isso que dá. Mas eu queria descrever um pouquinho aqui, né? Então a gente está com três. Nós estamos, então, hoje somos 3, 6, 7, 8 mulheres, né? 8 mulheres, sendo que tem 3 do ensino médio, uma na primeira graduação, e 2 na segunda graduação, e 2 professoras, né? Então, para a gente ter, assim, essa noção do quanto é diferente, assim, essa diferença geracional também, né? E aí é interessante porque, assim, depois eu acho que a gente pode trazer, tudo começou essa conversa por causa de um tarô, né, que estava por aqui circulando, né? E aí eu acho que a gente pode começar do tarô e depois eu boto uma outra coisa que eu queria falar um pouco dessa juventude atual e a visão de futuro, né? Quem é que quer falar do tarô? Como é que surgiu? Como é que foi o tarô hoje aqui? O tarô eu tinha trazido ontem, ele tava na minha bolsa, e aí é um tarô de gatos, né? Aí eu lembrei que ele tava na minha bolsa, eu peguei, eu falei, alguém quer tirar tarô? Aí a gente começou a tirar, a Nath fez pergunta, a Vi fez muitas perguntas, aí a Gabi também perguntou, depois de muito tempo a Paola também perguntou, a Carol também perguntou, então foi algo, e o tarô ele serve muito de, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, e o tarô sempre me deu respostas, mesmo que eu não gostasse de ouvir muitas, ele sempre me deu respostas muito concretas, então eu acho que é bom para pessoas muito ansiosas terem esse suporte e esse apoio, assim, mesmo que não seja para tu depender muito do tarô, porque ele vira um vício, porque aí tu quer saber que roupa tu quer usar, que decisão tu quer tomar, e tem decisões que tem que partir de ti, que só tu sabe o sentimento. Mas o tarô é aquele negócio que, tô meio confusa sobre uma situação, então eu vou tirar. E ele é sempre bom pra te dar um norte, assim, mesmo que ele não seja algo concreto que tu deva confiar tuas decisões totalmente, ele é bom pra te dar esse norte. E qual foi a perspectiva aí? Quem jogou? Vai, Nath. Eu tô bem ansiosa com esse negócio de faculdade. E eu perguntei pro tarô se eu passaria esse ano, né? E ele disse que eu tô muito sobrecarregada. Eu tenho muita dificuldade no estudo, então eu me forço muito a estudar. Mesmo se eu não tô entendendo, eu me forço. Eu estudei na minha infância em uma escola pública que não tinha um ensino tão bom quanto o IF tem. Então, eu cresci com uma dificuldade muito grande. E eu ainda tenho. E eu decidi fazer farmácia essa semana, no sábado, no Portas Abertas. E eu tenho um medo muito grande de não passar no vestibular. Bom ato falho aqui, né? Eu tenho medo muito grande de passar. Também. Porque eu acho muito difícil. Química, por exemplo, que na área da farmácia tem muita química e eu tenho medo de não conseguir. Porque meu ensino não foi tão bom. Respondendo a pergunta da Sora Márcia, também tive dúvidas sobre o curso. Daí eu perguntei pro tarô também se eu ia passar na faculdade e ele me falou para eu ter foco. Eu gostei bastante dessa resposta porque, não sei, eu pensei dentro de mim que realmente eu preciso ter foco, porque tudo que eu foco, eu sempre consigo, se eu tenho foco, e eu tô meio desfocada, mas eu tô tentando voltar ao foco. Semana passada eu já tentei voltar a estudar, assim, tô montando um cronograma pra seguir até o final do ano, assim, de estudos. Claro, não vou seguir, não pode ser exato todos os dias, né? Talvez eu não dê certo todos os dias conforme o cronograma. Mas eu gostei dessa carta que saiu de foco, porque eu sei que eu preciso de foco pra chegar onde eu quero, conseguir o curso, passar.
Então, eu gostei bastante dessa carta. Então, minha pergunta foi respondida com foco. E aí, depois, a carta, eu perguntei mais alguma coisa de faculdade. Não vou lembrar, porque eu fiz muitas perguntas. Eu fiz muita pergunta. Mas saiu que... Pra mim, confiar nos meus sonhos, acreditar nos meus sonhos. E eu gostei dessa carta também que saiu, porque isso é o meu sonho, não um sonho da minha família, dos outros. Eu tenho que voltar a pensar nisso, que realmente é o meu sonho, que eu tenho que lutar por ele e não pensar em outras pessoas, porque isso é o que eu quero, o que eu vou fazer, e vai ser o meu futuro, não o futuro dos outros. Eu acho que é interessante pensar, né? Eu trouxe a questão geracional e pensando nos sonhos de vocês. Eu e a Rose, quando fizemos faculdade, eram poucas faculdades públicas, né? Então, a gente tem ali, acho que em 2008, o programa Reúne, que é a ampliação da faculdade pública, né? Então, assim, a UFSPA, que era na nossa época a Faculdade de Ciências Médicas, hoje a gente tem farmácia, a gente tem psicologia, enfermagem, tem tantos outros cursos ali dentro, né? E isso foi no território nacional, que também é na mesma época que tem a ampliação dos IFES, né? Que leva a graduação para os territórios periféricos. Então, a gente vem de uma época que o sonho da faculdade de fazer, e a gente ainda tem a faculdade, e tinha pais que sonharam com a gente, né? De alguma forma sonharam com a gente. Mas assim, a geração de vocês, ou das meninas, já é uma geração que começa, e tem o FIES, assim, até tinha antes o financiamento, né? Já a Rose mesmo utilizou, mas tu tem uma ampliação do acesso, né? É o ProUni, né? Não é tu pegou FIES aí, depois acho que teve o ProUni, que era um financiamento, né? Nas universidades pagas para pessoas que tinham uma certa nota no Enem. Enem, tu poder concorrer em todo o território nacional, isso era impossível de pensar. Então era o que a minha passagem pudesse me pagar. Né, o meu sonho era o limite da passagem que eu podia pagar para chegar, né? Então eu acho que tem uma mudança super importante que acontece nesses últimos 20 anos, né, de possibilidades, né, quanto assim, multimídia aqui em Alvorada, imagina, as pessoas que moram aqui do lado e vêm, sabe, algumas do território, quem mora em Viamão, quando se imaginaria uma faculdade em Viamão, em Canoas tinha a UBRA, que era muito grande na minha época, que hoje, né, nem sei se está com algum curso, mas assim, hoje tem Instituto Federal, La Salle virou faculdade, então acho que assim, tanto o crescimento, a oferta é muito, muito maior, e oferta de vagas públicas, né, tanto em espaços que são federais, universidade estadual, ou quanto a gente tem do privado comprada vagas com dinheiro público, com recurso. Então acho que tem uma coisa importante da gente reconhecer dessa ampliação dessas políticas, né, e que elas acabam não sendo assim, do nada, é um projeto de sociedade, é um projeto de futuro, né, a gente pensar nossos futuros acabam tendo a ver com tudo isso, assim, com possibilidade de ter política que vai garantir permanência e êxito, inclusive não adianta passar se tu não tem, assim, não sei quantos aqui são beneficiários da assistência estudantil, mas o quanto que a assistência estudantil acaba sendo fundamental para o auxílio para as pessoas poderem, né, muitas pessoas ficarem, os projetos, né, ser bolsista, né, como todos aqui, né, todos que estão aqui são bolsistas hoje, né, poderem ter, então acho que sonhar o futuro, não de um futuro só místico, mas um futuro que tem condições de ter realidade, né, de ter políticas públicas que garantam que eu posso sonhar e que vai ter caminhos de garantir que eu faça esse sonho, né, então tô aqui jogando pra gente falar, assim, Oi, gente, eu sou a Carol, eu tenho 20 anos, eu sou da produção multimídia aqui no Instituto Federal. E pensando na conversa toda com as gurias agora, acho que eu tenho mais um lembrete, assim, pra fazer pra mim, mas pra conversar com vocês que estão saindo do ensino médio. Tipo, a saída do ensino médio é uma fase muito, muito doida, porque a gente fica se cobrando demais pra entrar numa faculdade, pra garantir futuro, decidir tudo de última hora. Vocês vão ter a vida inteira pra isso. No meu ensino médio, quando eu tava no 3º ano, vocês no IF, vocês têm 4 anos, é um pouco mais puxado ainda, e eu entendo vocês. Mas eu fiz um técnico no contraturno do meu ensino médio. Eu fiz aqui no IF o técnico em processos fotográficos. E eu me sentia muito cobrada também. Eu desisti de fazer o Enem naquele ano e eu pensei, eu não vou fazer vestibular, eu vou tirar um ano de descanso porque eu tô ficando maluca.
Mas de última hora, num impulso e num apoio muito grande da minha mãe e de pessoas próximas, eu me inscrevi no multimídia. Então, vocês estão definindo muitas coisas. Eu também tirei o tarô hoje, mas foi por questões mais, assim, pessoais, amizade, relações. Mas vocês não precisam se cobrar tanto agora, sabe? Vocês vão ter uma vida inteira para definir várias coisas. Eu tô na minha primeira graduação e eu tô muito feliz de ter tantas oportunidades aqui no IF, de conhecer vocês, estar aqui com todo mundo e ver tantas diferenças, assim, de vida. Mas ninguém aqui, pelo que eu vejo, é herdeiro. Então a gente vai correr muito ainda, construir muita coisa na nossa vida. E eu digo isso pensando mais em mim também, né? Mas principalmente em vocês, porque vocês estão começando. Eu acho que entre todo mundo que tá aqui, eu sou um intermediário, assim. Eu tô no meio do caminho, que eu já passei da fase, assim, de ficar maluca, pensando que eu vou ter que definir tudo agora. Mas eu também vejo que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu tô indo pro final da minha primeira graduação e pensando qual pós eu vou fazer, se eu vou continuar estudando, como é que eu vou me manter financeiramente. E pensando como é que eu vou seguir. E aí, conhecer assim, o último ano, assim, 2025, agora 2026, eu percebi como eu tava ainda muito nesse pensamento, tipo, meu Deus, eu preciso definir minha vida agora, senão, o que vai ser de mim quando acabar a faculdade? O que vai ser? E, tipo, ainda tem muita coisa, sabe? É muito doido percebendo isso. Eu me vejo muito em vocês quando vocês estão conversando. Só que eu já não tenho mais ideia de vocês. Eu tenho que ser um pouquinho mais responsável, planejar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais. Mas eu não tô conseguindo formular o final do raciocínio, mas, enfim, é um lembrete pra vocês, pra mim, todo mundo que tá aqui. A gente vai continuar pesquisando, descobrindo, e vocês, por exemplo, eu vou trazer um exemplo agora, que eu lembrei enquanto a professora Rose estava conversando, que a minha melhor amiga, a Natália, gostaria muito de trazer ela em algum episódio, talvez, que acho que ela teria muito o que falar também. Ela é uma menina negra de 20 anos, igual eu. E a gente se formou junto no ensino médio, e ela entrou no mesmo ano, foi em 2024, ela entrou no IF também, mas no de Porto Alegre, para ser técnica em biotecnologia, se não me engano. Porque ela era apaixonada por química. Mas ela desistiu do curso porque estava muito pesada a rotina, ela não estava conseguindo conciliar toda a demanda do estudo com o trabalho, um monte de coisas da rotina, que pra gente é muito comum, né? Mas ela se encontrou na pedagogia. Então, o que eu quero dizer aqui é que talvez vocês entrem no que vocês querem e vocês percebam que não é pra vocês também, que não é o que faz vocês felizes. E não vai ser errado se vocês quiserem trocar, por exemplo. Então não precisa ter uma cobrança tão grande, sabe? Vocês ainda vão ter muito tempo de descobrir. E vocês têm que ir atrás do sonho, sim, tá? Não tá dizendo que não é pra ir. Mas, se não der certo, talvez vocês possam fazer uma pausa, descobrir outras áreas, ver onde se encontra, experimentar outras coisas. E quando tiver mais tranquila, voltar atrás e ver, vou ver se realmente não é aquilo que eu quero, se agora não deu certo. Então era mais isso. E aí, então, como é que a gente vai te devolver, Paola, para circular aqui, tá na coordenação comigo? Achei bem interessante que as gurias trouxeram. Me lembrei um pouquinho do começo da minha trajetória aqui no IF, né? Eu comecei no Minervino em 2018 aqui, então era de noite, então eu vinha, era das 7 às 10 ali, e comecei assim a minha caminhada, vindo no Minervino, foi assim que foi a primeira vez que eu pisei dentro de uma faculdade. Eu nunca tinha entrado numa faculdade, e nem sabia que era uma faculdade também, então, fiquei assim, tô entrando numa faculdade, e eu fiquei assim, vou ter aula com alguns professores também da faculdade, e daí comecei a conhecer um pouco o campus, e o meu primeiro Enem foi uma vergonha, assim, posso dizer assim, mas foi muita pressão. Eu acho que o que vocês trazem é importante, a família sempre apoiar, e eu acho que eu tenho um pouco de apoio, mas falta muito. E acho que os pais, eles, por não ter passado, acho que meus pais principalmente são mais antigos, assim, e não ter terminado o ensino médio, nem nada, eles querem que tu faça uma graduação, eles querem que tu seja alguém na vida. Essa é a definição, porque tem que ser alguém. Tipo, alguém que ganhe dinheiro, alguém que, a minha filha tem formação, minha filha é isso, minha filha é aquilo. Então, eu acho que isso é uma cobrança muito alta, e eu sempre quis ser a filha perfeita. Então, eu acho que isso me machucou muito
sempre no ensino médio, no ensino fundamental, eu sempre cresci com isso, assim, de nunca falar para eles que estava dando errado, sempre mostrei notas boas, nunca foram chamados porque eu fiz algo errado ou algo que aconteceu, então sempre fiz diferente. Mas daí eu passei aqui depois no técnico de processos fotográficos e eu fiz o Enem, mas eu não fiz a redação. Então eu não sabia, tipo, eu fiquei triste porque eu fui muito bem no Enem, mas eu não fiz a redação, então não consegui. E eu fiz o vestibular da URGS e era 4 dias de vestibular, bem no verão. Então, não consegui terminar também. Foi decepcionante para mim, assim. E eu fiquei muito triste também pela questão de como a Sora traz essa questão, assim, de era lá no Moinhos de Vento, tu ia até o Moinhos de Vento, eu peguei 2 ônibus para ir até lá, e eu chegar lá e a sensação que eu tive é que eu estava sendo excluída, que eu estava sendo jogada, assim, de escanteio, olhando aquelas pessoas, tipo, método medicina, de camisetinha, de ônibus, de van, os pais trazendo e eu só com a minha garrafinha, a minha caneta ali, entrando e tremendo, fazendo a prova, e perdida, assim, e as pessoas te olhando de baixo para cima, assim, sabe, o que tu tá fazendo aqui? E aquilo começou a me machucar, e daí eu acho que eu saí de lá tão nervosa que eu desci aquela lomba, assim, e eu falei, eu não vou voltar. E eu não terminei as provas. Faltava mais 2 dias de prova, eu não vou fazer. Porque eu me senti muito mal naquele lugar. Então e depois eu fiquei pensando como é que eu vou ir para a URGS, como é que eu vou para esse espaço, e eu não tô me sentindo acolhida aqui. Essas pessoas vão estar lá? E eu acho que isso começou a me frustrar também, e é isso que, às vezes, esse medo, assim, eu quero fazer uma pós, uma outra graduação, e eu ainda tenho esse receio de chegar nesses outros lugares e ainda não ser recebida, sabe, e essa exclusão. Então, eu acho que é muito disso, tipo, terminei a minha primeira graduação, e agora, quando eu comecei a dar aula, daí eu vi que o produção multimídia, sempre amei o produção multimídia, mas quando eu comecei a dar aula, eu vi que realmente eu amava ser educadora. E não é só ser professora, que muita gente fala, ser professora, não ganha muito, não sei o que, é só isso. Mas, tipo assim, eu falo às vezes para os meus pais, não, eu vou dar aula de graça para as crianças. Como assim? Eu tô numa ONG dando aula para as crianças. Vou começar e eles, mas tu não vai ganhar nada? Não, sou voluntária. E tipo assim, as pessoas ficam, mas como? Porque eu gosto. É isso que é o meu prazer. É trabalhar com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente gosta. E eu acho que, como eu falei, esses espaços, assim, eu ainda quero fazer um mestrado, uma pós, mas ainda não consegui me achar. E quando a Sora fala, assim, eu ainda fico pensando, eu quero, mas eu fico com medo, porque às vezes eu sou muito excluída, sou muito jogada de canto, e eu acho que isso me machuca muito, e eu desisto. E acabo saindo correndo como eu saí daquele lugar. Eu queria falar um pouquinho do que a Paula falou também, de que esse negócio da gente sempre tentar ser a filha perfeita. E como a gente vive só pelas expectativas dos outros. Então, esse negócio de, se eu não for bem na URGS, se eu não for bem no Enem, o que meus pais vão falar? E se eu tentar outra faculdade, as pessoas vão zombar de mim. E a gente perde tantas oportunidades, mesmo que a URGS tenha sido criada para pessoas que não têm acesso a uma universidade particular entrarem e terem acesso à universidade, terem acesso à graduação. Mesmo assim, tem pessoas que fazem cursinhos de 49 mil por mês e entram na URGS e tomam espaços que não foram criados para eles, sabe? Poxa, se tu tem condições de pagar uma universidade particular, então paga uma universidade particular, sabe? Eu vejo tantas meninas que queriam fazer faculdade. Eu vi esses dias um vídeo no TikTok falando de uma menina que ela queria muito ir para a área da ciência, ela queria fazer química, e ela não conseguiu, porque ela não conseguiu passar no vestibular. E aí ela continuou trabalhando na loja da mãe dela. E ela perdeu o sonho da vida dela, na cabeça dela, ela tinha perdido o sonho da vida dela, mas depois de anos ela foi fazer a graduação e ela viu que ela pertencia a esse lugar, porque
nós fazemos o lugar que a gente pertence. Mesmo que a gente veja que, meu Deus do céu, tem tanta gente com a blusa, por exemplo, do método, tanta gente com a blusa do gabarito. Quando eu fui fazer o Enem, tinha gente com tanta blusa de cursinho, sabe? E aí eu ficava meio, meu Deus do céu, gente, já perdi minha vaga, já perdi minha vaga. E aí é todo esse negócio, sabe? Como é que eu vou competir com essas pessoas? Porque a gente fica como se a gente estivesse no fundo do poço e eles estivessem lá olhando pra gente, assim, de cima e dando risada, sabe? Porque acaba com a gente. E é bem esse sentimento de exclusão que tu falou. Parece que a gente tá sentado no canto da sala, fazendo a prova, e tá todo mundo olhando pra gente, tipo assim, tu não vai conseguir mesmo, pra que tu tá fazendo? E a gente sempre tenta viver pelas expectativas dos outros, viver pelas experiências dos outros, sendo que todo mundo é uma pessoa diferente, e tudo que tá no nosso caminho vai vir. E mesmo que, foi o que eu falei antes, mesmo que tu tente se afastar o máximo que tu consegue do teu sonho, ele sempre vai te perseguir, ele sempre vai te assombrar. Mesmo que tu tente se afastar ao máximo da pedagogia, ela sempre vai estar te seguindo que nem uma pulga atrás da tua orelha e falando, mesmo que tu esteja aqui, todo mundo sabe, tu sabe que não é o teu lugar, tu sabe que o teu coração não tá no lugar que tu tá fazendo, não tá na faculdade que tu tá fazendo, não tá no trabalho que tu tá trabalhando. Então, é sempre esse aperto no peito de que talvez eu não seja tão feliz assim fazendo as escolhas dos meus pais. Talvez eu não seja tão feliz assim vivendo o sonho da minha mãe. Talvez eu não seja tão feliz assim vivendo o sonho que eu achei que eu tinha. Eu tenho uma amiga minha, que ela é uma amiga muito querida minha, e ela quer muito medicina. Só que dá pra ver na cara dela que não é o que ela quer. Que ela cresceu tanto com a ideia de que ela tinha que ser a filha perfeita, que ela deixou de lado a própria identidade. Então ela virou o vestibular, ela virou a faculdade, porque é isso que sempre esperaram dela. E ela virou as expectativas dos pais, ela virou o que esperavam dela. Sobre o que a Valen estava falando, das pessoas com camisetas de cursinho no Enem, que entram no Enem, tu falou que essas pessoas de classe alta ocupam lugares nas faculdades federais. Eu também já andei pensando muito sobre isso, perguntei pra minha professora de sociologia o que ela achava disso, porque eu era amiga de uma menina que ela passou em ciências sociais na URG, só que ela tinha muita condição, tipo, ela morava num apartamento que era aqueles um por andar. Ela era minha amiga de infância, que eu conheci porque meu pai era amigo de um pai de uma amiga dela, e aí eu fui lá no Marista, no Rosário, conheci as outras menininhas lá, e daí ela passou lá, enfim, a Sora não me deu uma resposta disso, se era certo ou se era errado, ela não me respondeu, acho que ela me deixou pensando, é que o federal é pra todos, né, então não é só pra gente ir, mesmo que a gente fica chateado lá dentro, eu acho que é um lugar que é para todos, mesmo a gente ficando chateado e querendo que mais pessoas pobres, negras, ocupem aquele lugar, continua sendo para todos, mesmo que a gente fique chateado, eu acho que é para todos. E a professora não me respondeu a sociologia porque ela deixou eu pensar nisso. Aí eu meio que cheguei nessa conclusão, mas eu também fico muito chateada, eu fiquei muito enraivecida quando eu vi essa guria que tem dinheiro para comprar tudo, indo lá fazer ciências sociais, mas é para todos, né, a gente tem nossas cotas de escola pública, enfim, mas eu fico muito chateada, eles querem professores bons, né, e querendo ou não, os melhores estão lá na federal, né, e outra coisa que a Paula falou sobre os nossos pais, a Valen também falou das expectativas, eu acho que isso conta muito, que a gente pensa pro nosso futuro, a gente pensar no olhar dos nossos pais. Eu também penso muito, porque o meu pai tem 2 filhos, no caso eu e o meu irmão. E aí eu sempre fui a filha bem corretinha e o meu irmão não. O meu irmão roda de ano, eu nunca rodei de ano, nunca dei trabalho, nunca nada. E eu sempre falei que eu queria fazer medicina desde pequena. E aí agora, eu pensando em enfermagem, eu convidei o meu pai e meu irmão para ir lá no Portas Abertas. Aí eu falei pro meu pai, vamos na escola de enfermagem, que é o que eu quero mais ver, e depois a gente vai na de medicina. E daí deu pra ver na fala do meu pai quanto ele ficou assim, quando eu falei isso. Que ele já sentiu, tipo, que eu queria mudar de curso. Aí ele perguntou, então agora tu quer enfermagem? Mas perguntou num tom assim. Daí quando a gente chegou lá na faculdade, ele falou,
Aí eu fico triste de falar isso. Ele falou, ai, quem faz enfermagem é louca. Tipo, ai, só louca é a enfermeira. Falou assim, eu fiquei muito chateada com isso. Fiquei muito chateada. Eu sou a Amber. Eu tenho muitos questionamentos em relação ao meu futuro. E aí eu sempre me pergunto como é que eu me vejo daqui 20 anos. Essas divisões entre meu coração e minha cabeça, elas estão muito presentes assim na minha vida. E aí eu lembro que quando eu tava na faculdade, uma faculdade que eu fui fazer porque a minha cabeça tava dizendo que eu precisava fazer, não porque meu coração tava dizendo. Eu lembro de um professor comentando do caso de um amigo dele, que aos 18 anos tinha passado num concurso de banco e também tinha passado para estudar na Federal. E aí, nossa, foi a festa, os pais dele ficaram super orgulhosos. E esse cara, ali no auge de seus 40 anos, que tinha uma vida, tipo, super bem sucedida, estudado numa universidade super bacana, tava com depressão. Então, eu acredito que é muito importante a gente ficar o tempo todo se questionando, e como é que eu me vejo daqui 20 anos, né? Eu acredito que eu ainda vou continuar passando por esse questionamento de coração e cabeça, mas faz parte da vida, né? Bem, aqui é só uma pequena fala, né? Lembrando dos sonhos, né? A Paola aqui fala em sonhos, a Vitória fala em sonhos, Natiele, Valentine, a Carol, a gente está falando em sonhos. E entendo bastante, Paola, quando tu fala desses questionamentos, porque são sonhos diferentes para pessoas diferentes. Para nós, mulheres negras, nunca foi permitido sonhar. As expectativas em relação a que uma menina negra, uma mulher negra, uma estudante negra vai ter, são completamente diferentes das expectativas das meninas brancas, mulheres brancas, estudantes brancas. Então, para nós que viemos de famílias negras, ainda que interraciais, né, de um casamento interracial, mas de uma família negra, a expectativa que a mãe ou o pai, ou às vezes ambos, ou quem está nesses lugares colocam, é que nós não passemos pelas mesmas dificuldades que nossas mães e pais passaram, que eles desejam e anseiam por uma graduação, por um curso superior que possa ter a possibilidade dessa mobilidade social. E aqui é muito legal a gente lembrar da Eliana Alves Cruz, do romance Solitária, que a gente trabalhou com os Proejas, né? Da mãe, a Dona Eunice, a mãe, né, protagonista também do romance, idealizando, mas numa idealização positiva de diminuir as chances da filha ter as dificuldades que ela teve. Então, dos esforços que a Dona Eunice fazia para que a filha pudesse estudar, das contribuições que ela fazia. Então, não se sentir pertencente, né, Paola, é um sentimento muito comum para nós, mulheres negras, que vamos ter muitas dificuldades até chegarmos onde a gente quer. E essa sensação de pertencimento, talvez ela não chegue, talvez ela não aconteça. E talvez seja uma estratégia de cuidado em saúde mental não querer ter a sensação de pertencimento e apenas ser, sem pertencer a algum lugar. Fazer aquilo que tu quer fazer e que sim, é preciso fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, mas como a Nath colocou, a Victoria colocou, nós não nascemos herdeiras, então nós precisamos, Carol, nós não temos como nos manter, é preciso ter manutenção. Então, o sonho é lindo e a gente busca e corre atrás dele, mas nós temos que ser realistas, a gente precisa trabalhar. E dentro do que a gente precisa trabalhar, nós temos um mercado que forma a cada dia pessoas preparadas ou não para o mercado. E isso a gente precisa pensar. Do acesso, da universalização do acesso, né? Acho que a Valentine traz, e depois a Vitória também, que uma universidade pública deveria ser para todos. Se ela fosse para todos, a gente não falaria em universalização do acesso, porque ela é para todos. Então a gente sabe que não é para todos. E a Lei 2.711, de 2005, a Lei das Cotas, vem aqui trazer e estampar na cara de quem duvidava que o acesso não é para todos. E a permanência menos ainda.
Então, acessar a universidade, acessar um curso superior e manter-se nesse curso é muito difícil. Nós temos que pensar nisso também, e essas dúvidas vão acontecendo. A gente tem uma mudança aí de uns 20 anos, mais ou menos, e mais ainda de 2012 para cá. A gente tem a prova disso, que é o Instituto Federal aqui instalado em Alvorada, Campus Alvorada, na periferia de Alvorada, com acesso e política de permanência. A assistência estudantil é uma política de permanência para estudantes que moram na periferia, no entorno aqui, e que conseguem acessar uma instituição pública, um ensino de qualidade. É isso, gente. E aí eu acho que trazendo, eu também fico um pouco tocada pelo que a universidade pública é para todos, né? E por concordo totalmente com os argumentos da Rose, mas com outros argumentos, pensando, quem está na universidade pública, URGS, UFSPA, né, que são as que a gente tem aqui, que são as que eu conheci melhor, é uma galera que tem grana, gente, porque os cursos eram diurnos. Eu fiz um curso que a gente trabalha à noite, né, educação física, característica, ainda mais que na minha época, a gente não dividia licenciatura e bacharelado, então eu tinha aula das 7h30 da manhã, né, e eu ia para trabalhar das 7, das 5, das 6 até as 9 da noite, né, porque a academia funciona num horário, maior horário de pique das academias, também tem horário amplo, né, eu trabalhava com escolinhas de educação infantil, dando aula de educação física, então assim, mas o meu curso ainda garantia, porque a gente não fazia aula todos os dias, então eu conseguia dar aula numa escolinha de futebol, conseguia fazer isso, conseguia rodar, mas assim, quem tá numa outra profissão, trabalhando numa loja, no comércio, onde emprega a maioria das pessoas, não consegue. Agora a gente está começando a ter alguns cursos. Aí, claro, eu vou trazendo as políticas públicas, porque, e vou dizendo assim, ó, tem uma política, o Reúne foi uma política importante. O curso do serviço social só tinha na PUC. Ele vai ter na URGS e de noite. Qual é o curso agora que foi para noite, se eu não me engano, na URGS? Eu sei que ampliaram a psicologia noturna, porque isso precisa ter à noite alguns cursos. Senão, como é que o trabalhador vai estudar? E eu me lembro de pensar, mas como é que eu vou viver para fazer a faculdade? Que curso que eu vou fazer que eu possa trabalhar? E na URGS, na minha época, quase nada. Então, assim, eu não teria como pagar, eu não tinha confiança da Rose de que eu conseguiria um financiamento e ia me virar, né? Minha insegurança, as minhas crises de ansiedade eram maiores. Mas, assim, e ao mesmo tempo, tu olhava e dizia, vou ter que fazer, né, ciências sociais que tinha noturno, eu não queria. Então tinha tudo isso, assim, eu acho que tinha farmácia, era um curso que tinha noturno, assim. Mas, então acho que tem, assim, até hoje, os muros da universidade ainda são muito altos e fechados para a comunidade. E aí, eu acho que não é à toa que surge os IFES, para que esses muros não sejam altos, mas não é o que acontece. Se a gente parar para pensar no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, nós e Viamão fazemos ingresso por sorteio. O resto dos outros 16 campi, porque vamos pensar que já está tendo processo seletivo do novo campus, né? Dos outros 16, talvez esse novo campus, eu não sei se vai ser prova ou sorteio, mas assim, então 17, 15 campos são provas. Óbvio que para o superior é obrigatório por lei ter prova, mas a gente está falando do integrado, né? E aí, quem é que tu traz com a prova? Tu começa a fazer os cursinhos pré-IFE, né? A gente sabe que nos territórios, na Serra, onde eu já trabalhei, tinha um monte de cursinho pré-IFE. Então, só os melhores dos melhores. E aí, vamos ler melhores. Quem tem condições de estar estudando, quem tem condições de pagar cursinho, quem tem condições de pagar... Não é porque é melhor, é porque teve tempo, porque é herdeiro, né? Muitas vezes são herdeiros que estão estudando. E para as pessoas que são de uma classe pobre, né? E a gente vai pensar, quem é que está mais em vulnerabilidade? Negros, indígenas, né? Então vai ser muito pior. Pessoa trans, né? Que imagina, trans não tem nem local, às vezes, para trabalhar, porque sofre todos os preconceitos. Atualmente está mudando, mas eu me lembro de anos atrás, quando eu trabalhava no serviço de saúde que tinha um vínculo maior com pessoas trans, era assim, eles diziam assim, olha, a única possibilidade é tu te prostituir ou ser cabeleireiro, se eu não quiser, não tenho como comer, porque a pessoa era formada em enfermagem e teve que largar, foi demitido na transição, né, quando foi fazer a transição do masculino para o feminino, foi demitido de um grande hospital de Porto Alegre, estava se prostituindo e dizendo porque não tem o que fazer. Que bom que está mudando, que bom que agora vamos ter cotas, alguns lugares estão com cotas trans, né?
Porque senão tu vai vendo assim para quem que é. O público, não, a história da universidade é elitista. E a gente precisa falar disso e combater toda essa elite, assim. Eu tava pensando muito no que a Amber tinha falado, e eu pensei que quando eu sempre tive muito medo de eu chegar, por exemplo, nos meus 40 anos, 30 anos, e eu perceber que o que eu tava fazendo não era algo que eu queria ter feito. E eu sempre tive esse negócio de, eu preciso escolher certo. Eu preciso escolher certo, e mesmo que seja horrível eu com 17 anos, 18 anos ter que escolher o rumo da minha vida, eu sempre pensei, meu Deus, se eu escolher errado, eu tô ferrada e eu não vou saber mais o que fazer, e eu vou ter que me mudar para outro país. Mas aí, quando eu cheguei aqui no IFE, eu vi o Sr. Cristiano, por exemplo, com milhões de faculdades, e eu fiquei, meu Deus do céu, gente, tem como fazer isso, tem como fazer várias faculdades. E aí, eu pensei, mesmo que tu não se sinta realizado, tu chega nos seus 40 e tu percebe, poxa, eu não é algo que me satisfaz mais, tu consegue mudar. Claro que tem todas as barreiras possíveis, a gente sempre vai enfrentar muitas barreiras se a pessoa não tem condição de pagar uma universidade, mulheres negras, pessoas negras, mulheres trans, homens trans, a gente sempre vai enfrentar muitas dificuldades, muitas barreiras vão ser impostas, mas é muito legal ver pessoas que nunca tiveram condição de entrar numa universidade, estar dentro de uma universidade. Eu vi isso muito no Portas Abertas esse ano, porque as pessoas falavam com tanto orgulho, sabe? Tinha uma menina trans que ela falava que ela nunca se viu dentro da universidade e agora ela olhava e sentia tanto orgulho porque mesmo com a rede de apoio foi ela, sabe? Ela teve que pegar ônibus todo dia, teve que ver aula todo dia no ônibus, e eu vejo isso no Minervino também, tantos alunos ligam a câmera e eles estão no TM2, e aí o ônibus balançando, meu Deus do céu, o ônibus caindo dos pedaços, e eles lá na aula, eles com fone de ouvido, então é um caminho tão longo e tão árduo, que quando tu vê de fora, tu fica, nossa, que legal, sabe? Que top que deve ser tu olhar pra trás e tu viu que tu vê que tu passou por tudo isso, tu ainda se manteve forte, tu ainda se manteve na faculdade, mesmo que tivessem milhares de obstáculos e milhares de coisas horríveis, tu olhar pra trás e tu vê que a pior parte passou, que tu passou todas as dificuldades e vão ter dificuldades ainda, mas tu ultrapassou obstáculos e tu é forte o suficiente para conseguir e para ultrapassar tudo isso de novo e de novo. Então, a gente está encerrando assim nas falas, né? Já estamos aqui com 52 minutos de programa, esse tempo voa, né? Então, não sei se a Paola quer falar alguma coisa, já que ela está coordenando comigo aqui para encerrar. Então, eu fico bem contente, assim, a gente está testando, né, o Radiofônica Fala Comunidade. A gente começou ele com o modelo que eu já fazia num outro projeto, teve o primeiro episódio que a gente gravou semana passada, hoje a gente está trazendo uma outra metodologia e acho que a gente amanhã avalia e vai discutir, né, mas eu tenho avaliado como gostoso estar aqui com vocês, então só para contar um pouquinho, só esse nosso bate-papo aqui tem sido bem bom, então espero que quem escute também goste, sinta a mesma emoção que a gente está aqui. Então vou passar para a Gabi agora, que vai encerrar para a gente. A gente está falando de futuro desde cedo, e sem pensar no presente e no que foi o passado, a gente também não pode discutir ele. Os caminhos sempre vão existir. A Rose está abrindo um novo com a aposentadoria. As meninas estão vislumbrando outros indo para o ensino superior daqui a pouco. E quem está no meio do caminho tem outros também. O percurso sempre vai ser de desafio. A gente não tem como ter certeza de que o novo vai nos fazer sorrir, mas se a gente não for, a gente também perde a chance de fazer com que ele faça.
coisas podem dar certo, outras coisas podem dar errado. Mas o futuro a gente só alcança quando a gente está no presente. E a gente vislumbrar ele olhando para o hoje também é importante. Então tá, encerramos mais um Radiofônica Fala Comunidade. Então tá, gente, até semana que vem. Tchau! E você escutou mais um episódio do programa Radiofônica Fala Comunidade. E como nos inspira Grada Quilomba, não é que não se tenha falado. O fato é que há vozes que têm sido sistematicamente desqualificadas. Venha falar com a gente, porque aqui a tua voz tem vez.